Essa casa aqui é uma casa profética e apostólica que move no campo da libertação, da guerra espiritual, da cura interior. Agora, quantas pessoas libertamos no ano passado? 2019. Aqui no Silce, quantas pessoas você teve a oportunidade de libertar aqui nas reuniões? Se você libertou 40 pessoas, esse ano tem que ser pelo menos o dobro. 80. Se você levou 4, 5 pessoas para o reino de Deus, esse ano tem que ser bem mais. Os teus olhos espirituais precisam ser abertos para que você possa estender a tua visão. Diga ao seu vizinho, nesse ano, a tua visão tem que ser estendida. É isso que o profeta está dizendo. Sai da esterilidade, amplia a tua tenda, ou seja, rompa com os limites, o teu território será maior. Alongue as cortinas, vá mais além daquilo que você chegou até agora. Aí, em terceiro lugar, qual a orientação do profeta? Em terceiro lugar, alonga as tuas cordas. Sabe o que é alongar? Alongar tem a ver exatamente com aumentar em extensão. Quantas mulheres aqui já fizeram alongamento de cabelo alguma vez? E quando você faz alongamento de cabelo, aquele cabelo que vem depois, além do que você já tem, pelo menos penso eu, tem que ser igual ou mais ou menos igual ao que você já tem. Não é isso? Não é isso que as donas de salão de beleza fazem? Opa, você tem um cabelo dessa cor, você quer alongar? Então eu tenho que procurar um cabelo mais ou menos aqui, que tenha a mesma natureza, que combine com isso. Não é isso que eles fazem? Aquele alongamento tem que ter a mesma natureza. Gente, se você está, de repente, eu vejo o Anderson lá fazendo alguns trabalhos lá em casa, né? De repente ele vai lá, coloca uma tomada, está lá fora, lá fazendo algum serviço, aí tem que colocar uma tomada para funcionar um aparelho. Só que de repente aquele fio é curto, ele vai lá e coloca o quê? Uma extensão. Só que aquela extensão que ele põe tem que ter a mesma bitola, o mesmo diâmetro do fio que ele já está usando. Se ele colocar um menor, uma bitola menor, vai queimar, vai dar um estouro ali. Ou se ele coloca um maior, aí vai dar problema no que já está lá. Tem que ter a mesma natureza. E eu creio que o Senhor está falando muito com essa casa aqui, porque é um tempo de alongar, é um tempo de alongamento. E tudo aquilo que sair dessa casa, então, vai ter que ter a mesma natureza, o mesmo DNA. As extensões que o Senhor está levantando, glória a Deus, tem a mesma visão, vai funcionar no mesmo DNA. A igreja lá de Saint-Gés caminha exatamente da maneira que nós caminhamos aqui. A célula lá de São Paulo, né, Marineide sempre diz, olha, já saiu a mensagem dessa semana, aquilo que foi pregado, eu tenho que passar aqui para a célula, eles têm que ouvir. Então eu creio que tudo aquilo que vai ser levantado a partir dessa casa, vai ter o nosso DNA. Porque vai ser simplesmente um alongamento, vai ser uma continuação aqui da casa. Quando ele diz aqui, alonga as tuas cordas, está falando de extensão. E eu creio que para nós, estamos entrando aí num ano, na verdade, de frutificação e multiplicação. E Deus quer trazer um tempo de extensão, de alongamento. Diga ao seu vizinho, Deus quer provocar um alongamento nesta casa. E tudo aquilo que foi levantado, amados, tem que ter a mesma visão nossa. É o mesmo DNA. Se trabalhamos tanto aqui com libertação, guerra espiritual, pessoas vêm até de outros ministérios, vêm aqui para serem curados aqui nos seminários. Essas outras igrejas também vão mover nisso. Glória a Deus. A igreja de São Paulo já está se levantando já exatamente com o mesmo DNA. A irmã que está cuidando lá, ela se tornou uma das intercessoras da doutora Neuza. Disse, olha, apóstolo, posso ir lá? Posso fazer parte do grupo dos guerreiros? Você deve.
Porque vocês aí vão ser uma extensão aqui do nosso trabalho. Diga ao seu vizinho, a extensão tem que ter a mesma capacidade, a mesma força de onde ela originou. Então isso aqui é muito profético para nós, gente. Essa palavra aqui vem diretamente dessa casa. Será um tempo de alongar, será um tempo de estender, será um tempo também de, em nome de Jesus, revelarmos a natureza que temos aqui, alongando para outros lugares. Vamos tomar outros lugares para o reino de Deus, em nome de Jesus. Agora, esse alongamento pode se dar da seguinte maneira. Há irmãos aqui na igreja que têm tido o desejo de começar um trabalho de oração aonde? Lá no local de trabalho. Esse trabalho de oração, de evangelismo que vai começar, tem que ter o nosso DNA aqui. Porque é uma extensão, é um alongamento daquilo que nós estamos vivendo. E qual é o propósito? Gerar vidas para o reino de Deus. Trazer essas pessoas para a igreja local. Vamos semear a palavra lá, vamos, na verdade, estar evangelizando. Com que objetivo? Que haja crescimento e multiplicação. Agora, interessante que o profeta, depois de falar sobre essas três coisas, ele entra aqui numa dupla dimensão. Ele fala de crescimento e multiplicação. E dentro desse aspecto aqui, eu quero gastar um tempinho aqui com os amados nessa noite. Volta aí para o versículo 3. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. O profeta, quando diz transbordará para a direita e esquerda, ele está falando do quê? Versículo 1 é uma quebra da esterilidade. Versículo 2, ele começa a falar de filhos que seriam gerados em abundância. E um número tão grande, que diz aqui que esses filhos gerados chegariam ao ponto de transbordar para a direita e para a esquerda. Está falando aqui exatamente de crescimento. Haveria uma experiência de crescimento. Diga isso, crescimento. Agora, o que é crescer? Crescimento é um aumento que vai acontecendo de maneira gradual daquilo que é vivo. Será que é algo que é morto, ele consegue crescer e reproduzir? Porque muitas vezes alguns irmãos, eles não conseguem crescer. Quem já viu irmão aqui que não cresce espiritualmente, ele é crente há 20 anos, mas não cresce. Levanta a mão bem baixinho para ninguém ver. Sabe por que não cresce? Porque ele está na morte espiritual, ele está morto espiritualmente. E um morto espiritual, ele não cresce. Uma igreja que está na morte espiritual também, ela é estagnada, ela não vai crescer. Diga comigo, somente cresce aquilo que é vivo. 2020, temos que marcar nas nossas vidas, será um ano de crescimento. É um ano de ampliação, é um ano para alongar, é um ano onde nós vamos projetar mais além aquilo que Deus tem dado a essa casa, mas será um ano também de crescimento. Diga ao seu vizinho, o Senhor deseja trazer crescimento a essa casa. Eu creio que o crescimento que Deus quer trazer, ele vem dentro de 2 níveis. Temos que crescer individualmente como membros do corpo aqui nessa casa e teremos que crescer como igreja, como corpo, como família. 2 níveis de crescimento. E a Bíblia fala acerca dos 2 tipos de crescimento. Se eu tenho a vida de Cristo, se eu estou vivificado pelo Espírito, se eu sou vivo diante do Senhor, nada mais, nada menos tem que haver o quê? Crescimento. Eu vou crescer. E se estou inserido num edifício, num corpo local, pela minha justa operação com outros irmãos, de maneira coletiva, nós vamos crescer também. Pergunte ao seu vizinho, você quer saber como você cresce individualmente?
Abra sua Bíblia na carta de Pedro. Vamos ver aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Já pegamos aqui nessa passagem algumas vezes, mas hoje quero dar um enfoque diferente. Vamos ver verso 1, 2, 3. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e os fingimentos, e invejas, e toda maledicência. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele possais crescer para a salvação. E aqui nesses versículos aqui, versículo 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então, nesses dois versículos, há algumas coisas que nós precisamos ver aqui nessa noite. Se desejamos realmente crescer de maneira individual. Ele diz aqui, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual. Talvez a tua tradução diz assim, o leite não falsificado. O leite não adulterado. Quantos aqui se criaram no interior, se era pequenininho, quando era pequeno, morou lá no interior? Você era alimentado com que tipo de leite? Puro. Quando eu vou na cidade do interior, geralmente eu procuro lá comprar aquelas garrafas PET, cheias de leite puro, porque o sabor é outro. Agora, talvez aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu vim morar na cidade. Eu comecei a ver que os leites, então, que vinham das cooperativas, já não era mais um leite puro. Leite misturado com água. E aí vai passando o tempo, você pega algumas caixinhas aí de leite, você vai ver a composição, se fica, eu pelo menos, fico arrepiado. Descobri alguns tempos atrás, tanto por cento de água oxigenada no leite. Podem colocar, mas uma quantidade pequenininha. Mas a quantidade era tão grande que começou a fazer mal para pessoas. Há tanto aditivo químico aqui colocado ali que acaba fazendo até mal para a criança. Sabe por quê? É um leite adulterado, não é um leite puro. Por isso não faz bem. Agora, Pedro diz assim, você tem que ser alimentado por um leite não falsificado, um leite não adulterado, puro leite, para que você possa crescer. Gente, e há muito leite adulterado por aí. Está ouvindo o pregador hoje de manhã e disse, olha, estamos vivendo um tempo muito terrível, porque você tem as redes sociais, tem o YouTube, por exemplo, você tem mensagem de tudo que é tipo de pregador, de tudo que é ministério. Pessoa que você nem conhece a origem, que preço ele pagou, como foi levantado aquele ministério. Tem gente que se converteu, dali 2, 3 meses está pregando, botando mensagem lá no YouTube. Sem conhecimento, pega um versículo, distorce totalmente, cria uma doutrina, transforma isso num dogma, e ele nem tem entendimento da palavra, e muita gente vai e começa a beber isso. Alguns ministros de louvor, com talento, até com unção, começaram então aí, de repente, através do seu ministério, começaram a juntar muita gente para trás deles. Aí bota numa rede social, bota no YouTube, tem lá 500, 600 mil pessoas seguindo. Bota lá 1 milhão de visualização. Muitas vezes isso faz que o ego do camarada suba tanto, e sem nenhuma preparação teológica, sem pagar um preço, ele se acha no direito de se levantar como mestre e começa a ensinar. E vêm as heresias mais cabeludas na
última reunião de ministério, nós tratamos de uma situação aí, de um pregador. Né? Tivemos que trazer um prumo da palavra para analisar o que eles estavam ensinando. Agora, a rede social, a pessoa vai e bebe daquele leite ali. E é um leite que muitas vezes não é puro, tem muita impureza ali. E vai fazer mal. Diga ao seu vizinho, somente o leite puro. O leite não adulterado é que pode trazer conhecimento. E o apóstolo Pedro fala aqueles irmãos ali, como crianças recém-nascidas, vocês têm que desejar o leite espiritual não falsificado, para que através deles vocês possam conhecer. Diz aqui, ó, que é uma verdade tremenda. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por eles crescerdes. Preste atenção aqui agora. Para a salvação. Ué, apóstolo, mas eu já não sou salvo? Quando eu recebi Jesus? Ah, eu tenho que tomar esse leite, eu vou crescer, diz o apóstolo Pedro, para eu alcançar a salvação. Mas eu não fui salvo o dia que eu recebi Jesus. Quantas vezes nós temos ensinado nessa casa que salvação é um processo contínuo. É uma obra que deve atingir o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. A palavra salvação, quem é membro dessa casa já sabe muito bem o que significa. É a palavra sozo, quer dizer totalmente liberto, curado na totalidade, feito integralmente são. É algo que ocorre no meu espírito, na alma e no meu corpo. E isso demanda quanto trabalho de libertação e cura interior. Por que nós damos ênfase à libertação e cura interior nessa casa? Porque é uma maneira de limpar a pessoa para que ela possa alcançar a salvação na sua alma. No espírito dela está tudo resolvido, recebeu Jesus, foi vivificado, mas agora tem a área da alma que pode ser curada. E os recalques que ela tem em termos de enfermidade, deformidades no corpo, como resultado da alma. Será que ela precisa ser curada nisso? Claro que precisa. 1 Tessalonicenses 5:23. É importante que o espírito, a alma e o corpo estejam sãos para a vinda do Senhor. Paulo ainda declara, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Diga ao seu vizinho, a tua salvação, ela é desenvolvida. E diga a ela, a alimentação pelo leite não falsificado vai trazer crescimento para você alcançar a salvação. Este é verdadeiramente, amados, o propósito de Deus. Agora, todo esse trabalho, esse crescimento, é para que eu venha frutificar. Para que eu venha dar frutos. Será que o Senhor quer libertar alguém? Quebrar todas as cadeias malignas da vida dele? Todos os demônios vão embora. Ele fica completamente livre para simplesmente viver numa boa. Numa burguesia cristã. Será que é isso? Não. A obra de Deus nas nossas vidas é para que eu e você venhamos a dar frutos. Diga ao seu vizinho, você precisa frutificar. Se você abrir a tua palavra lá em Gênesis, capítulo 1, 28, você vê que a missão primária de Deus aos nossos primeiros pais, qual foi? Abra lá e veja as primeiras duas coisas que Deus falou com Adão. Qual foi a designação do Senhor para Adão e Eva? As duas primeiras coisas, antes de tudo. Aí diz, frutificai, e o que mais? Multiplicar. Vamos entrar um pouquinho aqui no reino vegetal, para você entender. Só pode frutificar aquele fruto, aquela árvore que tem o quê? Por exemplo,
O que um fruto, para ela dar mais fruto, o que ela tem que ter? Semente. Você lembra que Jesus fala lá em Mateus capítulo 13? O campo é o mundo. O joio foi semeado pelo inimigo. Porém, os filhos do reino são quem? A boa semente. E qual é a finalidade de uma semente? Frutificar e dar fruto. Diga ao seu vizinho, você é a boa semente. Talvez nenhum de vocês conseguiram avaliar ainda o poder que há numa semente. A palavra semente vem de onde? Sêmen. É aquilo que gera. É aquilo que produz. É uma derivação da palavra sêmen. Aquilo que produz vida. Alguém pode pegar uma pequena semente de laranja? Olha, é simplesmente uma semente. E ela não sabe que dentro daquela semente há um poder tão grande para gerar vida. Essa semente, ela pode ser lançada no chão, dali a algum tempo, vai nascer uma plantinha pequenininha, que vai crescer, vai se tornar uma grande árvore, uma grande laranjeira, que vai produzir tantas laranjas, e cada uma daquelas laranjas estão repletas de sementes, que darão origem a novas laranjeiras, que estão repletas de sementes, que por sua vez estão cheias de novas laranjeiras. Você tem uma infinidade incontável aí. E de onde veio? De uma única semente. E quando o Senhor olha para você, sabe como Ele vê a você? Como uma semente poderosa que foi lançada aqui para frutificar, para levar outras pessoas ao reino dele. É isso que ele está falando com Adão. Falou com os nossos primeiros pais, com Adão e Eva. Frutificai e multiplicai-vos. Diga ao seu vizinho, se há semente, haverá multiplicação. Isso aqui, amados, tem muito a ver com a questão de crescimento. Crescimento vai gerar sempre multiplicação. Você precisa crescer, nós precisamos crescer. Chegou o momento de nós sairmos do jardim de infância espiritual. Né? Meu filho tem falado sempre, olha, a igreja tem que sair da dimensão do mimimi. Não é isso? Diga ao seu vizinho, chegou o tempo de você quebrar a ação do espírito do mimimi. É tempo de amadurecer, crescer e dar fruto, gente. Sabe uma coisa que eu tenho descoberto? Aquele que dá fruto não dá trabalho, gente. Quem tem uma vida infrutífera são os que mais dão trabalho. Se fica preocupado com isso, com aquilo, gente, deixe isso de lado. Vai crescer e ganhar vidas para o Senhor Jesus. Vai povoar o céu, vai arrancar pessoas do inferno e colocá-las no reino celestial. Agora, precisamos crescer também como corpo de Cristo, como igreja local. Como a igreja que é novinha, então há muitas coisas que nós temos que ir ensinando. Pergunta ao seu vizinho, você sabe como podemos crescer como corpo? Vamos ver algumas passagens aqui. Efésios capítulo 2. Hoje é um culto de primícias aqui. Primeiro culto do ano, primeira ceia daqui a um pouco, primeira mensagem que está ouvindo nessa casa, foram os primeiros louvores, no final você vai trazer o primeiro dízimo do ano, a primeira oferta diante do Senhor, tudo novo. E nessa primeira mensagem já está vindo aqui uma diretiva chamando você para um tempo de crescimento, um tempo de alargamento, um tempo de estender os termos, um tempo de quebrar limitações.
E você está aprendendo nessa noite como você pode crescer diante do Senhor e como nós podemos crescer aqui de maneira coletiva como corpo. Vamos ver aqui, verso 19 até o 22. A palavra do Senhor declara o seguinte: assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga isso: eu sou membro da família de Deus. Eu não sou mais estrangeiro. Agora, como um membro da família de Deus vive? Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele próprio, Cristo Jesus, a principal pedra de esquina. Deixa eu perguntar a vocês: qual é o fundamento da igreja? Quem é o fundamento da igreja? Pense um pouquinho e responda. Você ouve aí hoje alguns ministérios apóstolos dizem: olha, o ministério do apóstolo e profeta é muito importante, porque o apóstolo é o fundamento da igreja. O ministério profético, o ministério do profeta, ele é o fundamento da igreja. Pergunto a você: apóstolos e profetas são o fundamento da igreja? Não, isso que a Bíblia diz. O fundamento é um só, Jesus Cristo. Apóstolo e profeta só vai edificar em cima desse fundamento. E ninguém, diz a palavra, pode colocar outro fundamento, o qual Jesus Cristo. Se alguém vem para você pregando que apóstolo e profeta é fundamento da igreja, pode rejeitar isso porque é herético. Eu não encontro base na Bíblia. E infelizmente alguns apóstolos pregando isso, que ele é o fundamento da igreja. Diga comigo: Jesus Cristo é o único fundamento da igreja. E diz aqui: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A igreja é o templo santo do Senhor. Deus deseja, sempre ele desejou habitar no meio de um povo. Isso ele queria com o povo de Israel. Na nova aliança, o Senhor quer habitar em nosso meio. E a igreja é, na verdade, a casa do Deus vivo. Como ele disse aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. As últimas aulas aqui do curso de integração, nós ministramos uma matéria importante. Por que a importância de congregar? Por que é importante os irmãos estarem nas reuniões? Por que é importante estar inserido numa célula? Amados, não há como uma pessoa crescer fora do corpo. Diga ao seu vizinho: não há como uma pessoa crescer fora do corpo. Diz aqui que esse edifício, a casa de Deus, então ela bem ajustada, então ela vai crescer. E cada um de nós, aleluia, já falei isso uma vez aqui, nós não somos tijolos. Diga ao seu vizinho: você não é um tijolo. Você é uma pedra viva. Tijolos são fabricados pela mão do homem, máquina. É botado de uma forma, são todos iguaizinhos. Segue um padrão de uma máquina fabricado. Agora a pedra não, gente. Pedra tem uma natureza. A natureza do próprio Deus. E são totalmente diferentes uma da outra. Algumas mais pontudas, outras maiores, arredondadas, outras menorzinhas. Você já viu pessoas edificando uma casa? A gente vai em alguns países, na Grécia, por exemplo, nós encontramos casas de pedra. Lá em Israel também, alguns lá têm casa de pedra. E sabe como essas casas foram edificadas? Com essas pedras? Aí você vê o trabalho ali do construtor, do edificador. Então ele pega uma pedra, coloca ali,
joga um pouco de argamassa, aí coloca outra pedra igual, fica ali um buraco, aí ele começa a procurar uma pedra que possa ajustar ali e fechar aquele buraco. Pega uma, está muito grande. Ah, não, essa é pequena demais, não dá. De repente ele pega uma, essa dá certo. Ajustei aqui. Somos pedras, cada um diferente um do outro. Cada um tem dons especiais, dons peculiares dados pelo Senhor. Nem todos vão ter a mesma atividade. E aqui diz então que quando estamos bem ligados, bem ajustados, como diz a palavra, cada um operando a sua justa operação dentro da igreja, vai haver o quê? Crescimento e aumento de Deus no próprio corpo. Por isso é importante, amados. Uma pessoa que não está corporizada não consegue crescer. E nós temos descoberto uma das ações do espírito do anticristo nesses dias. Estava comentando com minha esposa, estamos em oração há dias atrás, e uma das coisas veio bem claro, um dos ataques do espírito do anticristo é levar as pessoas a um entendimento que ela não precisa estar corporizada na igreja local. E hoje já há cultos aí pela internet, já falei quantas vezes aqui, aleguei quando me disseram, vamos ligar no YouTube e ver o culto da igreja. Aleguei-me quando me disseram, vamos sintonizar no canal tal, porque tal horário tem o culto da igreja. O culto no lar. Nem precisa da igreja, não. Aleguei quando me disseram, vamos aonde? Na congregação do Senhor. Então é importante. Ah, não, só vou no culto, eu não vou na célula. É um grupo menor, todo mundo vai ficar se importando, vai se intrometer na minha vida, vai querer saber do meu dia a dia. Lá na igreja, no culto, não acontece isso. Então, não vou para a célula. Gente, não vai crescer. Sabe por que célula é importante? Pergunta se você sabe por que uma célula é importante? Vou mostrar na palavra de Deus por que a célula é importante. Vamos abrir em Coríntios, rapidamente, capítulo 3. Você pensa, puxa, mas que palavra, logo o primeiro sermão do ano, a primeira mensagem do ano, que exortação. Gente, porque nós amamos vocês e queremos ver cada um de vocês crescendo no Senhor e amadurecendo. Veja o verso 6. Paulo, o evangelista, semeador, ele diz assim, eu plantei. Ou seja, o que ele fez? Evangelizar alguém, jogou a semente. Aí diz mais. Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Alguns de vocês aí plantaram. De que maneira? Você lançou a semente do evangelho para alguém. Ele se converteu. Aí você se alegrou. Aleluia! Levei mais um para o Senhor. Fulano de tal se converteu. Isso foi só uma plantação de semente. Agora uma outra coisa precisa acontecer com ele. Essa semente precisa ser o quê? Regada. E sabe onde vai ser regada? Aqui na casa de Deus. Ouvindo o ensino da palavra, o alimento balanceado, pastoral, apostólico, profético que é passado. Lá, através do líder da célula, que toda semana vai estar ministrando ele. Olha, aquela palavra é assim, assim, assim. Você teve alguma dúvida naquilo que foi pregado? É assim, assim, assim. Está sendo regado. E aí vem, como consequência, o crescimento dado por Deus. Diga ao seu vizinho, a pessoa precisa experimentar a semente. Mas essa semente precisa ser regada. E então virá o crescimento. Duas coisas importantes. Alguns de vocês estão semeando, glória a Deus, continue semeando. Mas essas pessoas terão que ser trazidas aqui
para que os ministérios aqui da casa possam regar essa semente. Assim ela vai crescer. Os irmãos que estão aí com célula lá no trabalho, evangelizem as pessoas, ganhem essas pessoas para o reino, mas tragam para casa, tragam para uma célula. Gente, amado, olha, amados, e a gente vê algumas pessoas, parece que tem uma resistência em ir para uma célula, não quer, gente. Enfrentamos uma batalha. Ah, não é importante. É importante sim. A igreja nos primeiros dias reuniu no templo e de casa em casa. Que tipo de reunião de casa em casa? Célula. E nós começamos aqui com um trabalho em casa. Casa de Cornélio, foi a direção que o Senhor deu. Então, duas coisas, diga isso. A pessoa que recebe uma semente, ela precisa ser regada. Vamos ver uma passagem mais, estamos quase encerrando aqui. Vamos voltar lá à carta de Pedro, no capítulo 2. O apóstolo ainda diz aqui o seguinte: e chegando-vos para ele, verso 4, pedra viva rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, nós também, como pedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Para ser o quê? Um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Está falando exatamente aqui da igreja, amados. Essa visão da igreja. A questão da igreja em nós já está tão deturpada a visão, gente, e que precisamos voltar às origens. A palavra precisa ser restaurada no sentido de igreja, temos que voltar exatamente às origens. Deus está levantando uma casa espiritual, e essa casa espiritual, cada um de nós fazemos parte dela. Diga se você é uma pedra, que deve estar ligado a outra pedra. Porque se não houver essa ligação de uma pedra com outra, nunca teremos casa. Um amontoado de pedras soltas não é casa, não é templo, gente. E é uma argamassa que nos une, é o amor do Senhor. Por isso que de vez em quando alguém recebe a ligação do unido da célula: está tudo bem com você? Sentimos a tua falta. É importante, por quê? Porque as pessoas se preocupam umas com outras aqui nessa casa. Efésios 4:11, batemos tanto nessa tecla. O Senhor deu na igreja uns para apóstolos, para profetas, evangelistas, mestres, pastores, querendo aperfeiçoamento para a obra dos santos, para que não sejamos mais meninos, levados pelo vento de doutrina. Porém, quando chega no verso 15 e 16, ele coloca uma verdade bombástica diante de nós. Abre lá em Efésios, capítulo 4. Verso 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga isso. A igreja aqui precisa crescer em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, a igreja inteira, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Como é que o corpo local aqui vai crescer? E como podemos ser edificados em amor? Cada um cumprindo o seu papel, a sua justa operação na igreja. E cada um de nós aqui recebeu uma medida de graça, uma justa operação do Senhor para atuar. E o exercício desta justa operação vai provocar o aumento de Deus aonde? No corpo, na igreja, assim cresceremos como igreja. Não é de outra maneira, amados. É o único caminho. A igreja do Senhor, nos primeiros dias, nós podemos ver ali que havia um crescimento numérico maravilhoso.
Agora, o crescimento, a multiplicação, vinha como uma consequência do crescimento espiritual que eles tinham. Diga isso. Na igreja do Senhor nos primeiros dias, a multiplicação vinha como um resultado do crescimento espiritual que eles estavam tendo. Vamos ver uma última passagem, com isso terminamos. Veja lá em Atos 2. Apóstolo, tem alguma fórmula para a igreja crescer? Não existe fórmula. Tem gente que viaja para todo canto. Vou lá, a igreja da Coreia está crescendo tanto. Vou lá na igreja do Show, quero ver o que está acontecendo. Não, agora na Bethel Church, vamos ver o que está acontecendo lá. Gente, tem princípios, não existem fórmulas. E é um princípio bem claro deixado aqui. Termino aqui com Atos 2, 42 ao 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Você sabe o que é a doutrina dos apóstolos? Nós não temos doutrina, graças a Deus. Somos um cristianismo aqui liberto. Não existe doutrina para nós, gente. Temos doutrina apostólica sobre nós. O que é ensinado a cada domingo, o que é ensinado nas células? Doutrina apostólica que aponta para a nossa maneira de viver. E aí diz mais aqui. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E no partir do pão. O que você entende por comunhão? Será que comunhão é simplesmente um encontro para tomar um cafezinho junto? Final do ano, se encontrar os irmãos aí, para tomar lá uma boa limonada com um pedaço de panetone, comer uns rabanadas junto? Vou ter comunhão com aquele irmão, vou almoçar com ele, vai ter um churrascão no domingo. Como é preciosa a comunhão, gente. O comer junto ainda não é comunhão. Quem já comeu aqui com pessoas que você sabe que não gostavam de você e eram contra você? Eu já fui em reunião até de líderes evangélicos, eu sei que a maioria era contra, a gente contra o que ensina, mas eu tomei café junto com eles. A gente estava tendo comunhão ali? Não. Para ter comunhão nós temos que estar afinado com a mesma visão. E à medida que você vai andando com o Espírito, Deus vai indicando a você. Se você tem comunhão com o Espírito, Ele vai indicar a você pessoas que têm comunhão com Ele também e que têm o mesmo nível de comunhão que você tem. E com essas pessoas, você vai ter comunhão. Então isso é algo muito profundo. Diga comigo, comunhão. Não é simplesmente o ajuntamento de pessoas. Tem que estar no mesmo Espírito, gente. E eles perseveravam nesse estilo de comunhão. E aí vinha como consequência o quê? O partir do pão. E eram em unidade aonde? Nas orações. Quando a comunhão, aí a força na oração. Por que algumas orações de reunião aqui, de segunda-feira, acontece alguma coisa extraordinária, vem um resultado tão rápido? Porque os irmãos que vêm aqui, vêm na unidade, no mesmo propósito, gente. É interessante, algumas irmãs saem de casa, vêm aqui, oram numa direção, outro irmão já tinha tido a mesma direção em casa e orar naquilo, e quando chega aqui, compartilha, a unidade é tremenda. Diz aqui que em cada alma havia temor, e sinais e prodígios, aleluia, eram feitos pelos apóstolos. Quantos querem ver sinais e prodígios aqui, nessa casa? Todos que criam, aleluia, estavam como? Unidos. Tem pessoas em algumas igrejas, aparecem a cada 6 meses no culto só. Só para dizer, estou vivo, gente. Vim aqui dar o sinalzinho de vida. Eles estavam unidos, não estavam separados. E tinham tudo em comum. Viviam em comunidade. Ao ponto de vender suas propriedades, seus bens e repartir por aqueles que tinham necessidade, segundo a necessidade de cada um. Porque
nós trabalhamos muito aqui dentro da visão de família. Olha, você traz aqui nos cultos, traz alimento, porque vamos abençoar alguns irmãos que precisam aqui da casa. Isso é fundamental, amados. Isso vai ser forte aqui nessa casa sempre. Sempre teremos alimento em abundância. O Senhor nos deu um sinal. Quando tivermos o culto da virada, nós oramos aqui, olha, vai haver abundância de alimento como um sinal de prosperidade nessa casa. E houve tanto alimento ali para todo mundo e sobejou ainda. Poderia mais tantas pessoas, não é verdade, irmãos, estarem aqui para estar ceando com a gente. É um sinal da abundância, da provisão do Senhor. E a igreja vivia assim. E perseveravam, aleluia, unânimes, todos os dias no templo, e partindo do pão de casa em casa, as reuniões menores de células. Os cultos aqui eram quando? Que nem os nossos aqui. Segunda oração, sábado reunião de jovens, e domingo celebração. Três vezes na semana. Todos os dias. Eles reuniam quando? Todos os dias. E eu tenho certeza que muitos ali moravam longe. Porém, eles perseveravam todos os dias nas reuniões no templo. E também nas reuniões menores das células. Porque na reunião do templo vinha orientação apostólica. Eles eram ensinados, na verdade, quanto à fé. E nas reuniões menores, como aplicar aquilo de maneira prática para exercitar a fé. Digam uma vez mais, seus vizinhos, as celebrações são importantes. E as células também. Agora termina aqui dizendo que, caindo, verso 47, caindo na graça de todo o povo, acrescentava o Senhor, aleluia, a igreja, aqueles que iam sendo salvos. Está aqui a fórmula, gente, para crescimento. É vivenciar isso. Não adianta você, bate na tecla, crescimento, tal, multiplicação, se não tem esses ingredientes anteriores aqui. Isso o Espírito Santo quer gerar fortemente em nossos corações. E nessa noite nós vamos ter que estabelecer um propósito diante do Senhor. Pergunta ao seu vizinho, você quer de maneira verbal? Pergunta a ele, você quer de maneira verbal estabelecer nessa noite um propósito de responsabilidade diante do Senhor? Olha, isso é muito sério o que nós vamos fazer agora. Você coloca em pé, nós vamos orar, mas primeiro você vai declarar algo em cima daquilo que nós ministramos hoje aqui. Coloca lá, Guilherme. Nós vamos ler e vamos declarar isso. Você vai dizer comigo, 2020 é o ano para eu ir além, para quebrar as limitações. Será um tempo de eu ir mais longe. É tempo de eu ampliar. É tempo de eu estender. É tempo de crescimento. E é tempo de frutificação. Diga isso. Eu declaro hoje que a minha responsabilidade diante de Deus, como participante desta casa, da Igreja Apostólica Rei das Nações, é, primeiramente, desejar o leite espiritual não adulterado. Eu devo estar consciente que eu sou parte desse edifício local e que minha presença é importante. Sem a minha presença, sem a minha pessoa, esse edifício espiritual estará incompleto. Eu tenho consciência de que devo estar bem ajustado com os meus irmãos neste corpo. E é minha responsabilidade semear, plantar, mas também regar em todas as ocasiões. Devo perseverar naquilo que é ensinado nessa casa. Tudo aquilo que é dirigido a mim. Eu devo crer que Deus vai multiplicar a minha semente. Eu declaro hoje
que eu sou a semente. Eu sou a boa semente. Porque o Senhor Jesus declarou que os filhos do reino, eles são a boa semente. E eu tenho vida dentro de mim. E eu posso multiplicar. E eu declaro hoje que em meu coração eu desejo crescimento e multiplicação dessa igreja local, na qual o Senhor me inseriu. Coloque a tua mão em teu coração agora. Pai Celestial, eu quero declarar diante de Ti, cada vida que está aqui foi acrescentada por Ti. Pai, não é porque um desejou ser participante dessa casa. Pai, não é simplesmente porque simpatizou com alguém, com aquilo que é Pai, não. Mas o Senhor designou e plantou nesse lugar para que possam dar fruto. São sementes para frutificar. Pai, cada um aqui é uma pedra viva que foi colocada pelo Senhor. E a somatório dessas pedras vivas formam exatamente o templo, a tua casa. Estamos, Senhor, tendo uma visão clara da igreja como um todo no mundo, a igreja universal, mas no aspecto local também. Porque a cada igreja local o Senhor dá uma identidade profética. E o Senhor tem estabelecido um DNA aqui. O Senhor tem trazido revelação tão forte quanto a níveis de libertação, guerra espiritual, cura interior. O que está surgindo, todas as tensões já têm esse DNA. Nós queremos pedir, Pai, que não haja esterilidade. Senhor, em nome de Jesus, declaramos hoje aqui vidas frutíferas, Pai. Senhor, multiplicação da vida, porque aquilo que está vivo se reproduz, aquilo que é vivo se multiplica, Senhor. E nós queremos declarar um tempo de reprodução em vidas, multiplicação dentro da área financeira, Pai. Temos orado pelas finanças de cada um dos irmãos aqui. E nós queremos declarar nessa noite, Pai, 2020 vai ser um ano em que as limitações serão quebradas. Nós fazemos a mesma oração que Jabes fez diante de Ti, Senhor. Que os meus termos se estendam, que eu possa ir mais além, que pelo mal eu não seja surpreendido, e que a boa mão do Senhor esteja sobre mim, e nós declaramos isso sobre essa casa. Não haverá estéreis, Pai. Como diz a palavra em Isaías 54:1, alegra-se, ó estéril, tu que não deste filho, eis que agora os filhos serão numa quantidade maior do que a casada, e transbordará tanto o pé direita como o pé esquerda. E nós abençoamos cada vida aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado. É no nome de Jesus, e abençoamos cada coração, para a glória do Teu nome. Quero pedir ao Jonatas que venha, vamos dedilhar uma canção. De propósito, falei aqui com o pastor Eduardo o seguinte, vamos levantar os dízimos e a semente e oferta no final da reunião, como algo simbólico, algo profético. Na reunião passada falei, hoje então, nesse culto de primícias, seria a primeira semente que nós teríamos diante do Senhor, primeiro dízimo. Então vamos honrar o Senhor nesse momento, semeando aquilo que Ele colocou em nosso coração. Nós temos uma prática aqui nessa casa, aqueles que são visitantes aqui, não se constranjam. A orientação para os filhos aqui da casa, aquilo que é dízimo, então se coloca lá no envelope azul, e o que é oferta pode deixar solto aqui no gasofilácio. E nós vamos fazer isso agora, vamos honrar o Senhor. E quando você vir aqui colocar o seu dízimo, a sua oferta, não venha de maneira vazia, venha e declare algo profético na tua própria vida. Senhor, estou lançando diante de Ti essa semente, é a primeira do ano, e tudo aquilo que é vivo reproduz, e essa semente vai reproduzir na minha vida, ela será multiplicada, e as minhas finanças serão abençoadas por Ti, e eu quebro na minha vida todo espírito de miséria, todo espírito de escassez, eu rompo na minha vida com toda a maldição do dinheiro. Vamos fazer isso agora. Traz a tua semente e declare isso profeticamente enquanto traz, e vamos adorar o Senhor. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som Aleluia!
que o meu coração canta. Aleluia. O Espírito do Senhor está soprando sobre você nessa noite. Eu posso ver no meu espírito algo aqui, como uma grande mão aqui no nosso meio. E essa mão está carregada de sementes. E vem o sopro do Espírito. E essas sementes estão indo na direção de cada um de vocês aqui. Abre o teu espírito nessa noite. Abre o teu coração para receber as sementes do reino de Deus. E essas sementes se multiplicarão. Porque essas sementes são vivas. Há vida na semente. E aquilo da vida, ela cresce, ela se multiplica. E vidas serão levadas para o reino de Deus. Aleluia. Vamos adorando o Senhor. Cheira bacandaramassai. Pai, nós abençoamos as sementes aqui que foram lançadas. Nós queremos declarar portas abertas. A tua palavra declara em Coríntios, Senhor, que tu dás semente ao que semeia, mas também dá pão àquele que come. E nós temos já por quantos anos aprendido que as sementes que o Senhor nos dá para semear, elas devem ser semeadas, não devemos comê-las. Porque quando semeamos, nós vamos reproduzir e teremos dado pelo Senhor aquilo que comer. Porque Tu és aquele, Senhor, que dá semente ao que semeia e dá pão ao que come. E nós declaramos em nome de Jesus nessa noite um ano de alargamento na área econômica sobre os filhos aqui da igreja dessa casa. Portas abertas, áreas de emprego, os melhores locais de trabalho, os melhores clientes. Pai, de maneira profética nós queremos declarar aqui. Há pessoas que precisam de veículo para se locomover, para fazer o teu trabalho, para vir às reuniões, para ir à célula. Abre as portas desse ano. E que seja, na verdade, um ano de conquista. Queremos declarar profeticamente veículos sendo dados aos teus filhos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que teu reino seja engrandecido. Nós cremos em Ti. Alarga, Pai, alarga as tendas, que possamos ir mais além. Nós quebramos as limitações, nós ampliamos a tenda. Chega de declarar que o nosso território é somente esse lugar que abrange a tenda. Não, nós iremos além e firmaremos as estacas, dizendo: alargamos, estabelecemos, e nada vai nos restringir, nada vai fazer com que sejamos voltando atrás, para a glória do Teu nome, Pai. Declaramos isso no nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir o Rei. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam.
Jesus. Toda a terra estremece.